disco intervertebral. Os sinais clínicos de doença do disco intervertebral resultam da extensão do disco intervertebral intacto ou do material nuclear do disco para dentro do canal vertebral, comprimindo a medula espinhal ou as raízes nervosas da coluna vertebral. Os termos descritos usados em relação às lesões do disco são protrusão, hérnia, extrusão, expulsão e prolapso. A diminuição do espaço do disco intervertebral, forame intervertebral e da interlinha radiográfica do processo articular dorsal em L1 e L2, em comparação com as vértebras adjacentes. Esses aspectos resultam da aproximação das vértebras adjacentes, devido à protrusão do disco. Discreta espondilose deformante está presente em L1 e L2. Calcificação do disco de L3 e L4 e material calcificado sobreposto ao forame intervertebral, compatível com extrusão do disco calcificado no canal vertebral. O disco de L3 e L4 não está completamente herniado, pois há conteúdo residual de material do disco no espaço intervertebral. O forame intervertebral de L3 e L4 está discretamente diminuído quando comparado ao forame de L4 e L5 e o L3. O forame intervertebral de L3 e L4 está discretamente diminuído quando comparado ao forame de L4 e L5. O espaço do disco intervertebral, forame intervertebral e a interlinha radiográfica do processo articular dorsal de T12 e T13 estão diminuídos em comparação às vértebras adjacentes. Como em A, esses aspectos são causados pela aproximação das vértebras adjacentes ao disco afetado. Existe calcificação do disco intervertebral de T11 e T12. Isto não é clinicamente importante. Significa apenas a degeneração do disco T12, 12º corpo vertebral torácico. Calcificação do disco intervertebral de C3 e C4 com diminuição do espaço intervertebral correspondente. Os processos articulares cervicais são maiores do que na região torácica ou lombar e normalmente estão sobrepostos ao forame intervertebral, tornando a avaliação dos forames do segmento cervical mais difíceis. No entanto, uma grande opacificação calcificada é observada em topografia do canal vertebral, setas brancas. A confirmação de que esta opacificação está dentro do canal vertebral requer imagens ou modalidades adicionais. C3, o terceiro corpo vertebral cervical. Condições inflamatórias: espondilite, osteomielite vertebral e fisite vertebral. A espondilite é um termo não específico, referindo-se à inflamação das vértebras. A osteomielite vertebral também tem sido usado como sinônimo de espondilite, quando a osteomielite do corpo vertebral está presente. As causas mais comuns da espondilite incluem a infecção por micro-organismos, a migração da aresta de plantas e a infecção por Spirocerca lupi. Com a osteomielite, as características radiográficas incluem uma resposta óssea agressiva, com lise irregular dos corpos vertebrais e uma proliferação periosteal irregular. Aspectos radiográficos da espondilite: imagem radiográfica de paciente com espondilite induzida por aresta de planta. Observe o aumento de radioopacidade dos corpos vertebrais de L2 e L3 e a reação periosteal, L1, primeiro corpo vertebral lombar. Radiografia em projeção laterolateral de um cão com infecção por S. lupi. Há uma resposta periosteal irregular ao longo das bordas vertebrais das vértebras torácicas. Note que o novo osso não está centrado no aspecto ventral da epífise, como seria esperado na espondilose. Uma massa em topografia de esôfago de margem indefinida, de radioopacidade de tecidos moles,
está presente vertebralmente e esta área, setas brancas. A fise vertebral ocorre em cães jovens e os sinais radiográficos iniciais incluem osteólise da zona fisiária das vértebras afetadas com preservação das epífises, com progressão ao colapso do aspecto cranial ou caudal do corpo vertebral e esclerose da epífise. Discoespondilite. A discoespondilite é uma inflamação de um disco intervertebral e das suas epífises adjacentes. Há também a infecção paravertebral dos tecidos moles, mas esta não é detectada radiograficamente. Imagem radiográfica em projeção laterolateral de um cão com discoespondilite aguda, em L1 e L2. Há lise nas epífises, mas sem evidências de proliferação óssea. O espaço intervertebral de L1 e L2 também está diminuído, o que indica que este disco esteja herniado, embora a localização do material de disco não possa ser determinada. O material de disco pode estar no canal vertebral lateralmente ao disco ou mesmo dentro do corpo vertebral, como resultado de hérnia através da epífise. Observe a discreta radiopacidade linear associada com uma epífise normal, que está sendo ilustrada pelas setas pretas. Essas radiopacidades discretas estão ausentes em L1 e L2. E essa ausência é um indício de que as epífises neste local foram obliteradas. Imagem radiográfica em projeção lateral do mesmo paciente 6 semanas depois. É observada osteólise mais extensiva das epífises vertebrais e esclerose do corpo vertebral adjacente. Espondilose deformante em estágio inicial e entesofitose ventral estão presentes. A subluxação em L1 e L2 com discreto desvio ventral de L2. O forame intervertebral de L1 e L2 está diminuído devido à aproximação das vértebras associada à hérnia de disco. Condições degenerativas. Espondilose deformante. A espondilose é definida como a anquilose da articulação vertebral. O termo espondilose deformante é escolhido porque engloba a gama de alterações associadas com essa condição degenerativa. Gráfico do aspecto lateral de uma vértebra padrão e a ligação êntese do ângulo fibroso à epífise vertebral e ao ligamento longitudinal dorsal. As fibras de Sharpey são uma continuação das fibras de colágeno anulares, originárias do ânano, e estão firmemente ancoradas ao osso cortical da epífise vertebral. Tem sido postulado que os estímulos desses anexos tornam a proliferação óssea evidente radiograficamente nas margens ventral e lateral das epífises, em animais com espondilose deformante. Imagem radiográfica em projeção laterolateral da coluna lombar. Existem intensófitos ventrais em L1, L2, L2, L3 e L3, L4. Há esclerose da epífise cranial de L4. A região radiotransparente entre os intensófitos ventrais em L2 e L3 é muitas vezes confundida com fratura, mas isto é apenas a região onde os intensófitos estão se aproximando um dos outros. Essa lacuna pode eventualmente se fundir completamente. L3, terceiro corpo vertebral lombar. Imagem transversal de TC de um cão com espondilose.
Há proliferação óssea ventral sem comprometer o canal vertebral, que a articulação dos processos dorsais não está afetada. Imagem radiográfica em projeção ventre-dorsal de um cão com espondilose que resultou em intersófitos laterais em L4, L5, L6, L7 e L7, S1. Os intersófitos laterais raramente têm importância clínica, pois a sua localização é ventral à medula espinhal e às raízes nervosas da coluna vertebral. Mielografia em projeção laterolateral de um cão com ataxia e perda de propriocepção dos membros pélvicos. Existe extensa formação de intersófito ventral em múltiplos locais. Há deslocamento dorsal do aspecto ventral da coluna de contraste no espaço subaracnoide, em T13 e L1, com compressão da medula espinhal, secundária à protussão do disco intervertebral do tipo 2. Não se sabe se foi a espondilose que predispôs ao prolapso de disco, mas o prolapso do disco, e não a espondilose deformante avançada, foi o responsável pelos sinais clínicos. Osteoartrose dos processos articulares dorsais das vértebras. As articulações sinoviais da coluna vertebral são compostas pelos processos articulares das vértebras adjacentes e estão sujeitas à degeneração ou osteoartrose como em qualquer outra articulação sinovial. Imagem radiográfica em projeção laterolateral de um cão com doença articular degenerativa do processo articular dorsal. A articulação C é normal. A articulação A tem esclerose subcondral e discretas projeções osteofíticas. A articulação B tem diminuição da interlinha radiográfica e formação de osteócitos. Devido à limitação de movimento dessas articulações, os sinais clínicos da doença articular degenerativa raramente são presentes. No entanto, em alguns casos, os processos articulares aumentados podem interferir dorsalmente na medula espinhal, causando sinais neurológicos. Síndrome da caldequina. A síndrome da caldequina é um conjunto de sinais neurológicos causados pela compressão de raízes nervosas que correm pelo canal espinhal lombosacral. Imagem radiográfica em projeção laterolateral da região lombosacral de um cão com dor crônica. A diminuição do espaço do disco intervertebral, desalinhamento e esclerose de L7-S1, com remodelamento das epífises. O desalinhamento leva ao encarceramento dos nervos espinhais, caldequina, e muitas vezes a hérnia de disco simultaneamente, o que contribui para a compressão. O aspecto dessa alteração é melhor observado com imagem por ressonância magnética, ou tomografia computadorizada, ao invés de mielografia ou epidurografia. Imagem por ressonância magnética, plano sagital, ponderado em T1, de outro animal com sinais semelhantes. A protrusão do disco intervertebral em L7-S1 e compressão das raízes nervosas do canal vertebral.